Olá, UPA! Estamos mais um domingo reunidos para falar da nossa última lição dessa revista, que é Enfrentando as Dúvidas e o Sofrimento. Nós hoje vamos falar sobre Jó. A história de Jó é uma história que eu demorei muito para entender, e é uma história que tem um significado, uma aplicação para a nossa vida que eu também demorei muito para entender. Então eu quero explicar um pouco a história e pensar como que a história de Jó aponta muitas coisas sobre como a gente deve lidar com a nossa vida e principalmente com a nossa relação com Deus. É uma história de alguém que perde tudo. Tudo, 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 tudo. Ele perde a família, ele perde os bens, ele perde a saúde, mas principalmente ele perde a sensação de que Deus está com ele. Ele se sente abandonado por Deus. E ele está lidando o tempo todo no livro com isso. E lidando o tempo todo com o conselho das pessoas que amavam ele, que amam ele, e que naquele momento não dão conselhos muito bons sobre o que aconteceu. Então a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, o nosso texto-chave é o Jó 42, que é o final do livro. É Jó, depois de ter sofrido, depois de tudo, depois de Deus ter falado com ele, respondendo a Deus. E ele diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é, como disse o Senhor, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei de que coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A história de Jó é a história do homem que era o homem mais rico de onde ele morava. Ele era muito rico, ele tinha filhos, esposa, muitos bens. A gente não sabe muito bem de onde é que ele veio. A gente não sabe quem era a família dele, a gente não sabe se ele era judeu ou se ele era parente de Abraão. A gente sabe que ele servia ao Senhor. E servia tanto que ele era considerado o homem mais justo da face da terra diante de Deus. Era um homem que verdadeiramente era religioso, era um homem que verdadeiramente era bom, que fazia justiça. Eu não estou pensando aqui bom no sentido que às vezes a gente discute do homem nascer bom, não é isso. Mas no sentido de que ele vivia para Deus de fato. E esse homem perde tudo. Os filhos morrem, as riquezas vão embora, e para completar ele fica doente. Um homem que tinha tudo, perde tudo, e agora ele se encontra nu, digamos assim, diante de Deus. Só ele, sem mais nada. E a história começa com uma espécie de tentação ali. Satanás quer saber se Jó, perdendo tudo, continua fiel a Deus. E Deus permite isso. O tempo todo Deus é apresentado como sob o controle da situação. E o próprio Jó reconhece isso. Jó não culpa Satanás pelo que aconteceu. Ele não fala que foi uma intervenção demoníaca. Ele sabe que o que aconteceu com ele aconteceu porque Deus permitiu e deixou que as coisas acontecessem dessa forma. E Deus não deixou de ser soberano sobre as coisas. Então, diante dessa situação, ele não murmura, ele não reclama diante de Deus. No início, ele não fala para Deus: Deus, o Senhor é um Deus terrível, um Deus mau, que me castiga. E depois ele vai sim apresentar suas queixas diante de Deus. Ele vai dizer coisas como: Deus, vem e me julga, porque eu não entendo por que as coisas aconteceram dessa forma. Deus, eu tenho te servido. Se eu fiz alguma coisa de errado, tira a minha vida. Mas o Senhor sabe que eu tenho sido justo. Jó tem orações muito sinceras para com Deus, mas ele nunca abandona de fato a sua comunhão com Deus, porque o tempo todo no seu sofrimento ele está lidando com esse sofrimento diante de Deus. Então, ao longo da história, acontecem algumas coisas. Primeiro, a mulher de Jó dá um conselho para Jó. Ela fala o seguinte: olha, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, fala: Deus maldito, Deus que me castigou, eu te odeio, afasta-se de mim, o Senhor é uma falsidade, e morre. Jó não segue esse conselho. Ele fala: olha, eu recebi tudo de Deus. O bem, recebi alegria, recebi filhos, recebi riquezas. Eu não receberia também o mal? Eu não receberia também quando as situações não acontecem das coisas da forma como a gente esperava? E essa é a resposta de Deus para sua esposa. E depois chegam os amigos de Jó.
E todo mundo geralmente faz uma crítica aos amigos de Jó do tipo, pô, eles não eram amigos legais, porque eles estavam apontando dedos para Jó. Qual a ideia dos amigos de Jó? Eles são muito bem intencionados. Eles foram lá consolar o Jó, tentar ajudar ele no seu sofrimento. E eles querem, inclusive, que Jó saia dessa situação de sofrimento. Mas a forma como eles enxergam o mundo afeta a forma como eles aconselham Jó. E qual é o conselho deles? É o conselho proverbial. É o conselho do que é comum de todo mundo dizer. Eu quero que a gente olhe um pouco para esses conselhos dos amigos e depois pense como muitos desses conselhos permanecem na nossa cultura, nos nossos filmes, nas nossas conversas. Então, qual a ideia? Os amigos de Jó falam o seguinte: olha, Deus é justo, justo e bom. Então, ele não vai deixar que alguém que faz o bem, que alguém que faz boas coisas, sofra. Muito pelo contrário. Se você está sofrendo, é porque vai ver tem algum pecado secreto, algum erro, alguma coisa que você fez escondida. E é por isso que Deus está trazendo isso sobre você. Então, se arrepende, Jó, confessa o seu pecado, volta para Deus e você vai ver o bem. Você vai ser abençoado. Esses são os conselhos que os amigos de Jó dão para ele. Na intenção de quê? De que se Jó fizer isso, Jó vai de novo voltar a ser quem era. E a gente tem essa mesma visão de que há um Deus ou alguma coisa que castiga o tempo todo, né? A palavra que talvez mais eu pense quando eu falo isso de primeira é karma, né? Então assim, olha, você tem um karma. Eu vi esses dias, recentemente, não, nós brasileiros, nós temos políticos ruins porque nós temos um karma daquilo que o nosso país fez com os negros, com os índios, com todo mundo. Então nós temos esse karma. Essa ideia de que há uma retribuição, de que se você fizer algo ruim, em algum momento, essa coisa vai voltar para você, de que você colhe o que você planta, de que, na verdade, se você fizer alguma coisa boa, você vai receber coisas boas também. A gente vê, né, o profeta gentileza, gentileza gera gentileza. E a gente vê o tempo todo isso, essa relação de causa e efeito. Mal gera mal, bem gera bem. Em algum momento a justiça virá sobre os homens. Isso está presente, mesmo que a gente não tenha uma ideia religiosa disso. Mas isso também existe na ideia religiosa, do tipo, se você tem uma condição de vida ruim, existem algumas religiões no Brasil que têm essa perspectiva, é porque você escolheu, antes de encarnar, né, você escolheu esse sofrimento para que você aprenda algo. Você escolheu nascer com uma paralisia cerebral, você escolheu nascer com uma doença incurável, você escolheu nascer numa situação mais pobre porque você vai aprender com esse sofrimento. Ou ainda, outros grupos religiosos vão dizer, não, você nasceu nessa condição porque isso foi uma forma de castigo pelo mal que você fez em outras vidas. E se você tivesse feito mais mal ainda, você teria nascido talvez um insetinho, alguma coisa do tipo. Então existe essa ideia de retribuição, de olho por olho, dente por dente, cósmico, assim, espiritual. Então isso existe. A gente tem convicções desse tipo. E é isso que os amigos de Jó estão falando para ele. De que, olha, você deve ter feito alguma coisa errada. O que você fez de errado para ter recebido tanto mal? Qual é o problema dessa visão? O problema é que ela não faz jus à realidade. Não faz jus à realidade. Por que não faz jus à realidade? Porque a gente vê coisas que não tem culpa. No Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 9 e 10, tem uma história desse tipo. Tinha um homem que ele era cego de nascença. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para ele nascer cego? E aí Jesus fala, olha, nem ele nem os pais, mas ele veio assim para que Deus fosse glorificado. O fato é que tem pessoas que vivem sofrimentos sem terem merecido esse sofrimento. Por que uma criança merecia num campo de concentração? É um absurdo dizer isso.
Então esse argumento, essa lógica de retribuição cósmica, ela não faz sentido. É claro que eu não estou aqui dizendo que não existem consequências para as nossas ações, que não existem consequências, inclusive, eternas, que o cristianismo fala sobre isso. Fala que as escolhas que a gente faz nessa vida afetam a nossa vida futura, a eternidade. Os nossos atos pequenos têm proporções eternas, infinitas. Então, nesse sentido, não é isso que eu estou dizendo. Não é que os nossos atos não tenham consequências. Não é que se você cometer um crime e for pego, você não vai ser preso. Não, não é isso. Mas é que muitas vezes o sofrimento que surge no mundo não tem uma explicação. A maioria das vezes não tem uma explicação nas coisas que alguém fez. Exceto se a gente pensar que os nossos sofrimentos têm origem na queda, na escolha que o nosso pai Adão fez no pecado. Ok, isso até faz algum sentido. E eu gosto muito de pensar num livro que eu tenho aqui, esse livro aqui, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, que fala sobre o problema do mal. E o Jonas ele tem uma sacada sensacional, que ele fala o seguinte, olha, o problema do mal vai ser sempre, sempre, sempre uma pedra de tropeço para os cristãos. Por que Deus, bom e amoroso, por que o Deus que dá o seu filho pelos pecados do mundo, deixa que o mal exista no mundo, deixa que coisas horripilantes, de arrepiar a espinha, ocorram? E essa tensão ela é muito presente no livro de Jó. Ela é muito presente no fato de que Jó era um homem justo que está sofrendo. E os amigos estão tentando dizer para ele, Jó, procura alguma coisa aí para você sair dessa. Não rola. E as orações de Jó, elas nos ensinam sobre como a gente deve lidar com o nosso sofrimento. Jó não tem palavras fáceis para dizer para Deus. Ele não mente diante de Deus. Ele não fala para Deus que está tudo bem, que ele está feliz. Ó Deus, obrigado por esse sofrimento que o Senhor me deu. Não, Jó não faz isso. Pelo contrário, ele tem a ousadia de dizer coisas muito duras para Deus. Porque o Senhor me abandonou? Por que o Senhor entrou em juízo comigo? Por que o Senhor veio me condenar se eu nunca fiz nada? Se eu fiz alguma coisa de errado, me mata. Se eu fiz alguma coisa de errado, tira minha vida. Se eu fiz alguma coisa de errado, vem e me julga, para eu saber qual foi o meu erro. O fato é que Jó nos ensina que a gente deve ser honesto com Deus quando as coisas não fazem sentido. Que a gente deve ser honesto com Deus sobre a nossa vida. Como aquele pai nos evangelhos, que Jesus fala, olha, se você crê, tudo é possível. E ele fala, eu creio. Aí ele dá uma pausa e diz, ajuda a minha fé. Ou seja, ele confessa para Jesus que ele crê que Jesus pode curar o filho dele, mas que ele não crê tanto. Essa sinceridade ainda mais é muito bem vista também nas confissões de Santo Agostinho. Como ele é honesto com Deus, como ele é honesto sobre como ele se sente, sobre como ele pensa. Porque a nossa relação de confiança com Deus precisa ser baseada em honestidade. Precisa ser baseada no fato de que Deus não se engana com as palavras que a gente ora falsamente. Deus não é enganado pelas meias verdades que a gente conta no nosso coração, quando ninguém vê ou quando está todo mundo olhando. Então, a primeira coisa é isso. Os amigos de Jó dão um conselho falso, um conselho que eles acreditam ser certo, que é um conselho que a gente recebe o tempo todo, de que o mal nesse mundo é retribuição pelo mal que nós cometemos, o mal que sofremos é um karma, uma retribuição, alguma coisa do tipo. E a segunda coisa é que nós devemos ter honestidade para falar para Deus as nossas indignações e revoltas. A verdadeira confiança em Deus é uma confiança que se mostra capaz de confiar que Deus nos perdoou de fato e que nós temos livre acesso, inclusive, para falar das nossas indignações e dúvidas. Nós precisamos ter essa sinceridade. E o terceiro ponto aqui é, no livro de Jó, a resposta que Deus dá a Jó. São 4 capítulos incríveis. Juro que você lê o livro todo e a resposta de Deus para Jó.
Antes de Deus responder para Jó, tem um quarto amigo de Jó que fala muito do que o próprio Deus vai falar para Jó. Então ele dá um conselho certo. Ele fala o seguinte: olha, vocês que estão dizendo que Deus só deixa o mal acontecer com os maus, me diz uma coisa: vocês nunca viram um tirano, um homem mau, governando, vivendo bem até o fim dos seus dias e os seus filhos assumindo a sua tirania também? Vocês nunca viram alguém que era muito mau e que viveu muito bem, e que morreu muito tranquilo? Vocês nunca viram alguém que fosse bom e fosse pobre e fosse doente e sofresse? E aí vem Deus e diz: Jó, senta aqui. Vamos conversar. Vou te mostrar algumas coisas. E o que Deus mostra para Jó é que Jó está pensando errado. Jó quer motivos. Jó quer uma descrição detalhada do porquê. Jó quer uma justificativa muito bem definida do porquê que aquelas coisas estão acontecendo. E a resposta de Deus é uma resposta que não diz o porquê. A gente se sente seduzido, a gente se sente tentado a querer um mundo que seja cheio de explicações precisas. E isso é uma ilusão, porque não importa qual área do conhecimento você vá, em algum momento as coisas se tornam nebulosas, as coisas se tornam nubladas e cinzas e complexas. É uma ilusão achar que a filosofia vai trazer todas as respostas sobre o mundo, ou é uma ilusão achar que a ciência moderna vai trazer respostas sobre tudo. Cada vez que nós nos voltamos para alguma área do conhecimento como a detentora das respostas finais e claras sobre todas as coisas, a gente tem uma profunda decepção. O mundo positivista, cientificista, não fez um mundo melhor, não impediu guerras, não impediu atrocidades, não impediu crimes, não impediu. Assim como o mundo teológico da Idade Média também não impediu. Então, é uma ilusão achar que as respostas são a solução para tudo. Não que a gente não deva buscar respostas, não que a gente não deva investir em conhecimento, não é isso. É só que a gente tem que entender que nosso próprio conhecimento tem limites, tem dificuldades. E a resposta de Deus para Jó era: Jó, quem é você na fila do pão? Quem é você? Me diz uma coisa, se você acha que é tão sábio para entender o sofrimento, para entender a razão das coisas, me diz, onde é que você estava quando eu criei o céu? Onde é que você estava quando eu criei a terra? Me diz uma coisa, se você acha que entende melhor das coisas do que eu, me diz uma coisa, é você que dá comida para os animais do campo? Me diz uma coisa, você consegue capturar os animais selvagens? Você consegue deixar com que o leão, o tigre, na verdade não é isso, ele usa figuras quase ali mitológicas que a gente não entende muito bem o que são, mas como o crocodilo, você consegue colocar esses animais para brincar com seus filhos? É você que dá o caminho para o vento, é você que organiza as nuvens que chovem. É interessante pensar isso, porque hoje em dia a gente tem maneiras complexas de entender o tempo. Como que as nuvens se formam, como que os raios se formam. A gente saiu de superstições várias sobre isso. E ainda assim, as nossas previsões do tempo falham constantemente. E aí, a resposta de Deus mostra para Jó que o mundo é muito mais complexo do que ele imagina. Que o sofrimento e o mal é muito mais complexo do que Jó imagina. O Jonas fala muito sobre isso. Fala que a nossa inteligência deve ser humilhada porque a gente não tem condições de conhecer como Deus conhece. E a gente precisa se aproximar do sofrimento, do conhecimento, sabendo disso. Que quando a gente for lidar com o sofrimento, o problema do mal, as nossas respostas não vão ser completas. E por isso a igreja, nós cristãos, precisamos resgatar o que Jó fez, que é o lamento. É dizer, Deus, isso é injusto, eu não entendo, eu não gostei, eu estou triste, por que as coisas são dessa forma? Mas fazer isso não abandonando a presença e o relacionamento com Deus. Essa é o grande ensinamento de Jó. E nós temos um outro livro que é só sobre lamentações, que são as Lamentações de Jeremias, que é Jeremias falando sobre a cidade dele que foi invadida, as mulheres foram mortas, os homens foram mortos, os idosos foram mortos, foi todo mundo morto e agora não sobrou quase ninguém.
E Jeremias ora diante de Deus, lamentando o que aconteceu. A gente vive num mundo tão anestesiado que é estranho falar de lamento. Eu me sinto estranho falando, porque é o que a gente não faz. A nossa tendência, inclusive nessa visão de retribuição, é de que se a gente ficar positivo, tudo vai bem. É de que se você pensar agradavelmente sobre o mundo, é de que se você pensar com uma vibe positiva sobre o mundo, tudo vai ficar positivo. Isso não é verdade. E a gente precisa do lamento, a gente precisa do choro, a gente precisa ter a coragem de dizer para Deus que as coisas não são legais, que a gente está triste, que a gente acha injusto, e ainda assim não abandonar a nossa confiança em Deus, não abandonar a nossa relação com Deus. Isso é viver uma vida cristã madura, isso é viver uma vida cristã que entende que Cristo morreu pelos nossos pecados, inclusive os nossos pecados relacionados à dúvida. Jó nos traz essa grande perspectiva de que a nossa visão sobre o mal é equivocada quando a gente pensa que o mal é sempre retribuição por outro mal, é equivocada quando a gente esquece que a gente deve ser honesto com Deus, e é equivocada quando a gente acha que a gente consegue ter todas as respostas e que a gente precisa das respostas para lidar com o sofrimento. A gente não precisa. A gente precisa de Deus. A gente precisa da confiança em quem Ele é. A gente precisa da confiança de que, mesmo no mal, Ele está no controle. Seja o mal do coronavírus, seja o mal financeiro, seja a perda de pessoas amadas, seja a perda dos bens, seja o mal causado por pessoas, por nações, Deus está no controle. Eu creio que de tudo que a gente pode aprender desse livro, dessa lição que a gente tem visto, essas 13 lições, ore com sinceridade. Leve a sério diante de Deus as suas dúvidas e sofrimentos e não abandone a sua confiança em Deus. Você tem um domingo abençoado. Boa tarde ou bom dia, quando você estiver vendo.